Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão e hoje nós vamos conversar sobre o término, quando um relacionamento acaba, o término da relação. Por que é tão difícil esquecer? Por que o final é tão difícil de processar? Nós geralmente idealizamos o outro, nós colocamos em um pedestal. Entramos num processo de negação e assim nós não enxergamos as coisas ruins. Geralmente a gente idealiza muito. O outro não tem defeitos, o outro não seria capaz com tais atitudes. A gente defende esse outro com unhas e dentes, até que chegue um momento de uma desilusão, na verdade, que a gente acaba enxergando quem a pessoa realmente é, ou por N motivos, porque um relacionamento não é só terminou por conta de traição. Seria reduzir muito o ser humano. Existem muitos motivos para que uma relação acabe. Por simplesmente ação do tempo, desgaste, brigas, questões que vão se acumulando no decorrer do tempo, que acaba. Mas a idealização, ela é muito forte, principalmente no início de todas as relações. É assim que a gente se apaixona. O outro é o meu ideal, idealização. O outro tem algo muito bom, algo que eu gostaria de ter, ou algo que eu sempre quis, tudo aquilo que eu queria, às vezes nem sei explicar o que é, mas ele ou ela tem algo que eu admiro, tem algo que eu desejo e quero ter em minha vida. Às vezes é uma parte de mim. Você acha que a pessoa é super inteligente, você queria ser muito inteligente como ela, o intelecto, isso faz você idealizar. Às vezes é o corpo perfeito, aquela imagem, nossa, eu também queria ser assim. Ou às vezes até espelho, às vezes as duas pessoas são assim, fitness, enfim. Tem muitas coisas que ligam, que unem as pessoas, muitas características. Mas é assim, algo que está no ser amado, que é brilhante, que é incrível, porém às vezes ocorrem essas mudanças dos ventos e a relação se transforma. E quando o outro deixa de ser quem eu queria ou mostra quem realmente é, ou quem eu não consegui perceber, enxergar antes, o término acontece. O término de relação é um tipo de luto, precisa de um tempo para você processar, para você digerir essa nova realidade sem aquela pessoa em sua vida. Não é um momento fácil, é um gosto amargo que todo mundo que já terminou uma relação sabe como é, é um momento muito difícil, mas não há outra saída, a não ser enfrentar este término. Não tem como a gente ficar em fantasias, imaginando um monte de coisas que não são reais e às vezes só vai fazendo com que você se desgaste ainda mais e se perca ali no meio dessas imagens, de algo que não aconteceu, dessas falsas memórias, falsas lembranças. Às vezes tem muita coisa que a gente cria para se defender. O nosso psiquismo, ele é poderoso, é muito forte e ele pode criar coisas que às vezes nem aconteceram para que a gente consiga suportar a realidade. Mas é preciso, aceitar que agora se inicia um novo ciclo, é um novo momento na sua vida, é uma outra etapa na sua vida. É um tempo de retornar para si, de se reconstruir, de continuar a sua história, mesmo sem entender, sem saber como, começar, recomeçar. Apesar da dor, você vai ter que seguir em frente. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu não sei como, mas eu fui trabalhar, eu voltei a estudar, comecei a preencher meu tempo, comecei a preencher meus espaços
para que eu não tivesse, né, tão livre, tão disponível assim, a minha mente não caísse sempre, né, no mesmo lugar, não estacionasse no mesmo lugar. E esses espaços que você vai preenchendo para que você realmente não se abandone, né, e não se entregue à dor completamente, não quer dizer que você está negando o sofrimento, fugindo, né, lotando a agenda como um ato defensivo. Pode até acontecer mesmo. Cada um vai lidar da forma mais criativa. A gente fala que os sintomas são formas criativas que a gente tem para lidar com a dor, né, para lidar com a realidade, com as situações que a gente tem que enfrentar. Mas muitas vezes significa que a sua vida, ela não vai parar, né, não vai estacionar, não acaba ali. Você está continuando de alguma forma, a sua história continua. Mesmo que seja um período muito triste, né, uma continuação melancólica, mais para baixo, sem energia, sem vontade de encontrar as pessoas, às vezes até mesmo familiares e amigos, né, que não respeitam o seu espaço e tentam falar daquilo que você quer esquecer. Né? Tem gente que infelizmente não consegue ajudar a pessoa que está sofrendo numa época de término. Então a pessoa fica tentando lembrar o tempo inteiro, falando do ex, da ex, trazendo esses assuntos que são dolorosos, né, que precisam de respeito, de espaço e às vezes do silêncio, né? Às vezes o ambiente te ajuda a não esquecer. Às vezes é o ambiente que faz ali parte também de um mecanismo, né? De algo que faz você ficar preso nessas lembranças, né? Então falam o tempo todo, né? O tempo inteiro menciona o nome da pessoa, e isso não é muito bom. Então é importante que você consiga comunicar os limites que você precisa nesse momento, que você não precisa das pessoas te lembrando o tempo inteiro que a pessoa foi embora, digamos assim, que a pessoa está com outra ou com outro, ou que a pessoa, sei lá, mudou de país, ou que a pessoa casou, ou que a pessoa está grávida. Você não precisa de ninguém te lembrando o tempo inteiro de algo que você já sabe. Para você conseguir seguir, né, o seu caminho sem carregar esses fantasmas, né, a ajuda da família e dos amigos é essencial, né, uma rede de apoio que realmente entenda o que você está passando e que te ajude nisso. Se não podem te ajudar pensando, falando, fazendo outras coisas que não estejam ligadas ao ex ou à ex-parceira, se não puderem te apoiar, né, na construção desse seu novo caminho, desse seu novo mundo, então você tira um tempo para ficar, né, mais reservado, mais reservada, para a sua proteção mesmo, porque você precisa de um tempo. Nesse momento de transição, né, de fragilidade, você precisa de tempo e espaço para o novo, para o seu recomeço. Então, remoer esses sentimentos de culpa, esses pensamentos de querer voltar no tempo e mudar tudo, de repente fazer algo ou se vingar da pessoa, né, nutrindo várias coisas que te deixam ali ligados ao ex ou à ex, não vão contribuir, né, para a sua superação. Na verdade, enquanto você não chegar naquele momento da indiferença, você realmente não superou, né? Enquanto você está preso querendo saber o que está acontecendo na vida da pessoa, querendo se vingar, então você ainda está preso à pessoa. Nada disso vai resolver, né, a sua questão. É preciso simbolizar, elaborar, processar, digerir, compreender o que aconteceu. Se foi uma repetição, algum padrão adoecido na sua história de vida, na história da família, se foi apenas, né, realmente uma desilusão, você acordou para a vida, você abriu os olhos, enxergou como a pessoa realmente era, se foi uma questão do tempo, a rotina, enfim, os dois tinham incompatibilidade na agenda, nunca se encontravam, ou as personalidades que não combinavam, que não dava certa convivência. Para cada pessoa, né, para cada casal,
tem um motivo, né? É importante que você consiga perceber com o passar do tempo o que realmente aconteceu, mas não ficar carregando isso, né, a vida inteira com você. E é muito importante lembrar que um relacionamento não é unilateral, quer dizer, não é tudo culpa de uma pessoa. A relação é a dois, né? Então é 50%, né, uma responsabilidade sua e 50% é responsabilidade do outro. Nunca é culpa de um só. Ninguém é totalidade, né? Principalmente num relacionamento. Então você não é responsável pelas atitudes, pelos pensamentos, pelas fantasias do outro, né? E daqui para frente a sua missão vai ser valorizar a si mesmo, trabalhar nesse recomeço, né? Em sua reconstrução realmente. E no seu princípio de continuidade, que a gente já falou aqui, que o Winnicott fala, né, do princípio de continuidade, que de certa forma você está ali continuando a sua história, seguindo o seu caminho. Teve um rompimento, né, mas depois você retorna e você vai seguindo com a sua história. O mais importante daqui para frente é a continuação da sua história. É isso que importa. Agora é o momento de voltar o olhar para si. É você tirar um pouco, né, dessa energia que estava direcionada ao outro e agora você voltar para você. Vai levar um tempo, com certeza. Não vai ser fácil, vai ser doloroso, vai ser difícil, às vezes muito solitário, porque você às vezes tem amigos em comuns, familiares e muitas coisas que você vai se afastando para realmente conseguir processar tudo e recomeçar a sua história. Mas faz parte do seu processo e você precisa enxergar que é realmente um processo, não é nada do dia para a noite, né? Nada vai se resolver assim para ontem, tem que deixar o tempo passar. E para cada pessoa, esse luto, né, do término da relação, assim como o luto na morte, para cada pessoa é diferente, cada um tem o seu próprio tempo. Não dá pra gente comparar porque fulana terminou, já tá com outra, já tá tudo bem. Ah, poxa, fulano já casou de novo e você ainda tá aí. Cada pessoa tem o seu próprio tempo, né? É isso que deve ser respeitado. Agora é tempo de se acolher, se preservar, se cuidar e acreditar em si mesmo, né? E acreditar no seu recomeço. Você é a primeira pessoa que tem que acreditar. Bom, vou ficando por aqui. Peço desculpa por uns barulhos que estão acontecendo aí de fundo, por conta de um tufão que está se aproximando aqui no Japão. Então tem uns barulhos acontecendo, tá muita coisa batendo na minha janela, enfim. Mas faz parte, né? Eu coloco algumas músicas de fundo, mas sempre aparecem alguns ruídos. Bom, então até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir. Curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal.